Deus, a resenha já vai começar. Esse papo vai abduzir vocês. Vai começar a resenha já. Atenção, colegiado de ETs, a resenha já vai começar. Esse papo vai abduzir vocês. Vai começar a resenha de ETs. Atenção, colegiado de ETs, a resenha já vai começar. Esse papo vai abduzir a cabeça de vocês. Vai começar a resenha de ETs. A resenha já vai começar. Esse papo vai abduzir vocês. Vai começar a resenha já. Boa tarde, queridos e queridas, nosso colegiado de ETs. Eu sou Kelpo Gils. Eu sou Márcio Rezende. E estamos no Resenha de ETs. Temos um ser humano de outro mundo. Ela é formada em administração de empresas com especialidade em marketing. Depois de 20 e muitos anos de carreira, ela decidiu mudar e construiu uma nova carreira. Hoje ela é professora de yoga e terapeuta do som. Bia Mendes, prazer te receber aqui. Oi, muito prazer, meninos. Muito obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. E já vou dizendo, a Bia é minha professora de yoga, tá? Então, Bia, queria que você contasse para os nossos ouvintes como é que foi essa mudança, né? Como é que você, de uma carreira de executiva, né? Uma pessoa com anos no mundo corporativo, decide mudar e se torna uma professora de yoga. Bom, eu vou te contar um processo que começou em 1994, que foi quando eu conheci a meditação transcendental. Eu estava passando por um processo de estresse, eram muitas cobranças, muitas horas sem dormir, e eu não estava sendo bem para o meu ambiente fora trabalho. E aí eu resolvi passando por uma escola de meditação transcendental que existe até hoje lá no Leblon. Eu resolvi entrar e me apaixonei pela meditação, me apaixonei pela aquietação. Ela foi me trazendo realmente os resultados que eu estava buscando. Paralelo a isso, eu encontrei o budismo uns 3 anos depois. Só que não foi assim, uma pessoa que chegou pra mim e falou: você quer conhecer o budismo? Não, foi uma coisa mística mesmo. Eu estava em casa, tinha acabado de meditar e resolvi assistir um filme. E era, por acaso, o filme da Tina Turner, que contava a história da vida da Tina Turner. A Tina Turner, não sei se todo mundo sabe, foi uma mulher que no começo da carreira sofreu muito assédio, apanhava do marido, era explorada. E ela, no meio dessa turbulência da vida, ela encontra o budismo de Nichiren Daishonin, que é o budismo que eu pratico. E aquilo ali me chamou muita atenção. O mantra que ela recitava mexeu comigo. Eu falei, poxa, e eu tinha um amigo budista na época e eu não sabia muita coisa sobre o budismo, não. Aí eu liguei para esse meu amigo e perguntei, vem cá, acabei de ver a história da Tina Turner aqui. Ela fala que tem um mantra e eu vi que, não sei se é verdade ou mentira, você conhece a história da Tina Turner? Ele falou, não, é verdade. A Tina Turner mudou, conseguiu realmente se separar do marido, tomar conta da vida, da carreira dela. E ela tá aí com o pontapé inicial que ela deu pro budismo. E até hoje, tudo que eu posto nas minhas redes sociais, eu boto a voz da Tina Turner entoando esse mantra. É uma ótima trilha sonora. Então, dentro do budismo que eu pratico, que é o de Nichiren Daishonin, eles falam que a pessoa que você apresenta esse mantra, vou falar pra vocês o mantra, Nam-myoho Renge-kyo, até já falei pra você uma vez. Ela é Shakobuko, a pessoa que recebe esse mantra.
Então eu digo que eu fui Chacobuco da Tina Turner, Olha, que foi através dela que eu conheci esse budismo, que eu comecei a praticar esse budismo. E isso já foi em 1997. Então foi assim. 3 Aí anos após fazer prática de meditação já constante. com a meditação constante, passei a ir a retiro, foi quando eu conheci uma prática de yoga, porque eu nunca tinha visto isso na minha vida. Foi um processo que foi acontecendo aos poucos. Aí em 2015, eu já era praticante, porque em 2004, quando eu vim morar aqui no Recreio, eu conheci o yoga com uma amiga que foi fazer a formação dela e eu falei para ela: posso ser sua cobaia, quero praticar, eu já faço meditação. O budismo o meu mantra do budismo é uma forma de meditação, é uma meditação ativa. Existem algumas formas de meditação, se vocês quiserem depois eu explico. Uhum. E eu comecei a praticar Ashtanga, que é um método de yoga. Continuei naquela minha vida corporativa. Só que em 2015, eu ocupava um cargo que eu tinha umas pessoas que trabalhavam junto comigo, isso eu já estava na área comercial de uma empresa italiana. E eu tinha uma equipe vencedora na minha mão. Me fizeram trocaram a diretoria da empresa e eu tive que mudar a minha forma de lidar com as pessoas. A equipe sentiu muito e me botaram de férias, misticamente me botaram de férias. E aí eu virei pro meu marido e falei: vem cá, não tô gostando mais disso, eu acho que eu vou procurar, isso era final do ano, era dezembro, acho que eu vou procurar um curso de yoga para fazer uma formação, porque algumas amigas minhas já estavam fazendo isso também. E eu falei: acho que eu preciso sair disso, eu não tô mais feliz, são quase 30 anos, toda hora vem essas mudanças, isso pra mim é uma violência. E aí ele falou: mas agora, final do ano, você acha que vai encontrar alguma coisa assim? Realmente eu não encontrei no final do ano, eu encontrei dia 3 de janeiro. Um curso, uma formação começando lá no Rio Grande do Sul. Nossa, e outra história. O meu marido é gaúcho. Tem uma parte da família dele que mora na Serra Gaúcha. O curso era na Serra Gaúcha, era uma imersão. Era só o universo conspirando. Era só esse universo, exatamente. Era uma escola indiana que estava começando o trabalho aqui no Brasil. Então vieram os indianos, vieram as cozinheiras indianas. Foi uma grande mudança, porque não tinha cafezinho. Excelente. Foi uma limpeza que eu tive que fazer, pra você ter noção. Em um mês eu perdi 8 quilos. Nossa. Porque a gente caminhava todo dia 4 horas da manhã. Tive que passar um mês vegano. Conheci algumas práticas, alguns crias, que são limpezas. Então todo dia de manhã a gente tinha um ritual. Nossa, eu voltei outra pessoa. Uma vida completamente diferente da que você leva pra atenção. Completamente. Como é que é necessária coragem, né, pra fazer isso? Porque acho que uma coisa muito comum a todos nós seres humanos é a aversão à mudança, né? As pessoas têm muito medo de mudar. A gente encontra um lugar seguro e até se acostuma a sofrer, mesmo que custe a nossa paz, porque é seguro, né? E você ter tido essa coragem, eu sempre falo da Bia como um exemplo, porque as pessoas às vezes se acostumam com o sofrimento de estar num lugar que não querem mais estar, né? Estarem infelizes fazendo o que estão fazendo, mas não tem o ímpeto necessário para mudar, né? Para deixar que o universo flua através de você, né? Porque eu acho que é isso, quando a gente está infeliz, acho que o maior sinalizador para a gente entender que a gente não está conspirando a favor do universo é a nossa infelicidade. Quando a gente se conecta com essa verdade, da gente entender, pô, eu tô infeliz. E quando a gente encontra o que a gente ama fazer, e se sente bem fazendo, aí a vida flui. Eu ouvindo ela falar, a primeira coisa que eu concluí é que ela não achou o budismo, né? O budismo encontrou ela. Porque quando a gente pensa em sofrimento como elemento motriz da mudança, né? Fica claro pra gente que tudo que custar nossa paz sai muito caro, né? E tem uma coisa interessante. Primeiro que eu olhei a configuração dela, ela falou de Ashtanga, ela tem ombro de Ashtanga, ela tem musculatura de Ashtanga. Eu acompanho uma escola em Bangalore,
né, os exercícios. Por meio da rede social eu sigo porque eu acho fantástico. Eu acho maravilhoso. E, assim, acaba que você encontrou um mix de saber que orientou o teu fazer, né? Isso é maravilhoso. Tem uma Foi questão que eu... o divino iluminando o meu caminho, Sim. acredito eu, né? Tem uma questão de Buda que eu adoro, que a Índia, ela é organizada em castas, né? É claro que ela está sendo visitada pela urbanidade, pela modernidade, e ela está reorganizando os padrões. Mas o Siddhartha, ele era, se eu não me engano, Kshatriya, não era Brahmane. E os Brahmanes eram os responsáveis, era a cadeia mais alta. Entende, cara? Então, como ele apresentou manifestou uma sabedoria sendo um Kshatriya, ele já era uma contestação. Ser ele já era uma contestação. Acontecer por meio dele já era uma contestação. É sensacional. Foi disruptivo. É sensacional. Especialmente o budismo tibetano. Nossa. Ele criou o budismo, o Siddhartha Gautama. No budismo de Nichiren, a gente chama ele de Sakyamuni, Certo. né? E ele era um nobre. Sim. Eu não sei te dizer exatamente o nome da casta, mas ele era... eu garanto. Kshatriya. Ele rompeu com tudo isso para se dedicar às pessoas necessitadas e foi meditar, atingir a iluminação, aquilo tudo que as pessoas já conhecem. O que ele tem hoje, o que existe hoje muito parecido com o que aconteceu com o budismo, foi que ele criou o budismo e dali saíram várias vertentes. Sim. Né? Quantos budismos a gente sabe que... Até o Kelko me perguntou, mas qual budismo que você pratica? Theravada, Mahayana. O Zen, o tibetano e tal. Eu falei, não, é o japonês, é o budismo de Nichiren Daishonin. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o budismo de Nichiren Daishonin. Eu posso vir até a criar um conflito com alguém que seja budista, que vá ouvir o que eu vou explicar, mas essa é a visão do budismo de Nichiren Daishonin. Sim. Então, quando Sakyamuni observou que estavam tendo brigas e estavam desviando os ensinamentos dele, ele disse que dali a alguns milhares de anos ia nascer uma pessoa que ia revelar o verdadeiro budismo. E essa pessoa foi Nichiren Daishonin. Então Nichiren já... Como é que fala? Nichiren Daishonin. Foi uma pessoa. Foi uma pessoa. Eu não sabia nem que existia budismo no Japão. E ele viveu em 1200, o budismo foi fundado em 1250, por aí, no Japão. Agora, sobre várias correntes, né? É apropriação intelectual, é difícil um conhecimento expresso aqui no mundo, né? De que as pessoas não, na medida que busquem significado, é da mente, né? Ela também presta significado, e aí vem as correntes. Quando você pega ali a religião, vou chamar de hinduísmo, tá? As religiões orientais, principalmente da Índia, né? Vai Vedanta, aquela galera. Então lá tinha dois grandes livros, né? O Upanishad e Os Upanishads. e os Vedas, né? Mas assim, o termo hinduísmo, ele é um termo do século XIX emprestado pelos ingleses, porque quando chegou lá, eles viram o olho d'água, né, de onde saía tudo, né, viram os livros, mas eles perceberam tantas variáveis, né, e assim, chama etnocentrismo, né, que é uma espécie de, um reducionismo não tão bacana, né, tipo, isso aqui é isso, entendeu? Então, os ingleses chamaram de hinduísmo. Os indianos não se chamavam de hinduístas. Não. Gandhi era jainista. Era jainista. Você pega ali no livro, e me impressionou muito isso, né? O Gandhi, o Yogananda, Paragananda Yogananda, descrevendo o encontro dele com o Gandhi, né? E ele dizia que o Gandhi, ele estava sentado e em absoluta paz, né? E as moscas pousavam por dentro da narina, nos olhos, no ouvido, e ele estava ali quieto. Uma cena muito impressionante, né? Isso eu imaginei a cena agora. Tem vários relatos de pessoas em estados meditativos, estão na neve, né? Dormem semana, meditam uma semana sem comer, sem beber. Acho que até a gente vai abordar
no nosso papo, eu queria te perguntar uma coisa, Bia, para as pessoas que não conhecem o yoga, né, ou que ouviram falar, vou até falar da minha experiência própria, porque eu, com 21 anos de idade, há 30 quase anos atrás, fui fazer minha primeira aula de yoga e achei. Sabe aquele garoto de quinta série que ri de tudo? Uhum. Era eu. Até me vergonha de falar isso, mas. Bem-vindo ao meu mundo. Pronto, falei. Mas você foi só mais um, isso é normal. Normal, né? Então. E depois, graças a Deus, o yoga voltou pra minha vida, né? Retornou pra minha vida e faz toda a diferença, sem dúvida. Então, eu queria perguntar pra você, queria que você também falasse para os nossos ouvintes, o que que é o yoga, né? É uma religião? É uma filosofia? É exercício físico? O que que é o yoga? Faz um resumo pra gente, para as pessoas entenderem, aqueles que, como eu, não conheciam o yoga, né? Bom, o yoga é uma prática milenar, né? Praticada na Índia. Yoga, a palavra yoga vem do sânscrito. Aliás, queria deixar um parênteses aqui, que acabaram de me perguntar isso. Poxa, Bia, eu sempre falei yoga, agora virou yoga. Não, não é que agora virou yoga. Em sânscrito é yoga. Mas, principalmente nós aqui no Rio de Janeiro, cariocas e brasileiros, é yoga. Então, eu não vou ser pedante ou talvez uma pessoa que cobre que você fale yoga. Mas o certo é falar yoga, tá? O correto é o yoga. Então, voltando. Yoga significa união. União de mente, corpo e espírito. Não é só um exercício físico. Porque os asanas, eles podem ser praticados de várias formas diferentes. Eu acho que você já teve como. Os asanas são as posições. As posturas, os pranayamas, que são os exercícios respiratórios, e a meditação. Existem linhas que só trabalham as posturas, existem linhas que enfatizam só em meditação e respiração. Eu, no meu trabalho, procuro tudo dentro de uma aula, chama Hatha Vinyasa, o método que eu trabalho. Existe também o comportamento, que são os yamas e niyamas, que onde vem. É como se fosse, eu vou fazer uma comparação aos 10 mandamentos. Sim. Existe também dentro do yoga. A abstinência de sentidos, a devoção, a verdade. Aí eles têm os seus nomes, Satya. Tem um livro do Deepak Chopra, inclusive, que eu estava até lendo, que ele traz essa prática dos yamas pro dia a dia. Isso! Cara, é muito maneiro, porque assim, ele te dá um yama por dia da semana. Que legal, não sabia. Eu esqueci o nome agora, meditação. Não, Depois eu vou colocar na descrição do vídeo esse livro, até para o nosso público poder também consultar. E é muito legal, porque ele traz a prática do que seriam os 10 mandamentos do yoga, né? Pra gente todo dia praticar. Um deles eu lembro que não sei se é não violência ou pensamentos não violentos. Ahimsa, não violência. Isso, a não violência. E é muito interessante, porque eu sou no trânsito, não é que eu seja violento, mas eu Fico nervoso. Eu fico nervoso. E é muito útil pra mim, porque ele dá junto com mantras e com práticas de pensamento de você se posicionar de uma forma benéfica para o mundo, né? Como um instrumento de amor para o mundo, como um instrumento de paz, né? Quando você se predispõe a isso, não que você não vai sentir raiva, né? Que você não vai ter alguma reação de raiva, mas você cria um hiato entre esse estímulo que te levaria a ser uma pessoa violenta, uma pessoa colérica, e a própria reação, né? Então, esse intervalo é muito importante para que você não seja uma pessoa violenta, né? Para que nós sejamos pacíficos. Mas continua. Não, aí até sobre o que você falou, isso aí, essa consciência da ahimsa, a consciência da não violência, ela não fala para você não sentir raiva, isso que você falou, mas quando você se pega naquele momento que você começa a se policiar, a psicologia explica. É um dia depois do outro, quando você viu, já passou. Você não tá mais tendo aquele comportamento e você nem percebe. Porque a disciplina te leva a isso, entendeu? Então, as posturas, os asanas, elas são psicofísicas.
elas vão trabalhar seu equilíbrio, seu aterramento, vão tentar vai te trazer coragem. Aí cabe a cada professor entender o aluno para quem ele está levando a prática, conduzindo a prática. Você Isso é muito importante. Eu posso, desculpa te interromper, mas posso falar até por experiência própria, que às vezes a gente tá, Bia, hoje eu tô tão assim, Bia, tão não sei o que. Vamos fazer uma prática hoje diferente. E aí isso é muito legal, né? Você ter essa sensibilidade, porque você mesmo trabalha com um público completamente diferente, né? Você trabalha com lutadores, com idosos, com adictos, com jovens, né? E ter essa capacidade é muito importante, porque você adapta a prática à necessidade do aluno, né? É mais ou menos isso que eu tento fazer. É mais ou menos por aí que eu tento fazer. Tem conseguido. Tenho conseguido, sim. Conseguir fazer meditar, eu vou dar uns exemplos aqui. Por exemplo, tem um casal que tem um filho muito querido. E às vezes o filho, quando ele era mais jovem, ele descia, o pai e a mãe estavam meditando, ele ficava dando beijo na cabeça do pai e o pai lá. Meu Deus, não é possível. Aí daqui a pouco ele ia fazer uns negócios na cabeça da mãe, eu falei, não é possível, é a mãe lá. Entendeu? Então, são coisas bem legais. Eu tenho amigos que falariam, olha, seu filho não pode ficar aqui não. Tem que sair, porque a prática é austera. E é assim que tem que ser. Eu já não acho que tem que ser assim. Mas entendeu? democratiza muito a prática e traz para o nosso dia a dia, né? Traz para a vida cotidiana. Da vida real. Eu estava vendo também uma outra coisa hoje até, no Grok, que é a inteligência artificial do Google, do X. Pô, tô apaixonado pelo Grok, cara, é muito maneiro. Tava usando hoje, não é propaganda não, gente, aqui é legal mesmo. E aí, que uma vez eu vi no Instagram, um post de um yogi que faz as posturas e, em cima das posturas, desenham formas geométricas. Ah, sim. Já viu isso? Eu tenho aqui a minha. Nossa, é lindo. Uma coisa linda. Aqui é uma flor de lótus. E um tetraedro, que é o desenho que é da natureza. Exatamente. E eu fiquei reparando que diversos asanas, corpo forma realmente figuras geométricas, triângulos, Sim. né, círculos e tal. E aí eu falei, assim, yoga, chakras, centros de energia, eletromagnetismo com geometria tem tudo a ver, porque faz parte da física, da matemática. Claro, interação de ondas geram figuras geométricas. Né? E aí eu fui pesquisando o Grok e perguntei a relação, né, entre os asanas. Obviamente, com imparcialidade, o Grok respondeu que ainda não existem estudos científicos, mas dizendo que os asanas, concluindo o que eu quero dizer, que os asanas, as figuras geométricas que são geradas pelo próprio corpo, interferem no campo eletromagnético do corpo. Ou seja, se nós temos centros de energia que são os chakras, os asanas, obviamente, pela forma geométrica que o corpo trabalha durante as posturas, devem ser afetados. E tanto devem não, são afetados, porque aí sim, como estudos científicos já feitos, existem estudos que comprovam os efeitos benéficos do yoga para as pessoas, em todos os níveis, né? Saúde mental, de saúde física, né? De compleição física, de capacidade cognitiva, né? De capacidade de foco, de meditar, porque eu, pelo menos quando faço a minha prática, para mim os asanas são uma meditação ativa, porque você está tão conectado com o teu próprio corpo e a tua própria mente, né? Você cria um flow que é tão interessante que até para a mente o yoga faz bem, né? Super bem. Sim, super faz. Então, você que está assistindo a gente, está se identificando com esse assunto, já se perguntou por que você está aqui e agora escutando isso? Não sei se você é daquele tipo de pessoa que não consegue, com as pernas esticadas, botar a mão nos pés, precisa se alongar, né? Então, se você precisa mudar a tua alimentação, se você precisa dedicar um tempo a ficar sós, quieto consigo mesmo, porque uma das propostas da meditação é essa, mostrar que você não é o seu pensamento, você é o ser que o observa, e a partir dessa observação, desse distanciamento, alcançar a clareza sobre os próprios pensamentos. Antes de você velejar na sua mente, talvez você tenha que abraçar o cacto. Só que no espinho das suas próprias dores, você vai encontrar as lições que precisa para mudar. E ver a Bia por meio de uma mudança, né? Às vezes a gente sente uma angústia
está insatisfeito, não sabe nem ao certo com o quê, né? Então você teve um disparador, né? Uma mudança na configuração profissional, no estado Gatilho. operativo ali da empresa, você falou, não tá, isso tá errado, isso o quê? Isso tudo. Então se você está sentindo assim, escuta a história da Bia, a gente vai estar aqui com o link dela, se você depois quiser saber, mesmo que você esteja em outro estado, mas queira saber um pouco mais da jornada dela, ou se você estiver no Rio, a Bia dá aula online. Dou aula online. Eu ponho amigas por todo canto do mundo, inclusive alunas. Na pandemia salvou a gente na pandemia. Galera, eu tô falando do início de tudo, da virada de chave. Tem uma. Em cima do que você falou, eu queria falar sobre um detalhe muito grande, que eu acho que o ser humano já vem de anos vivenciando isso, só que agora tá mais do que nunca, que é o ter e não o ser. Certo. E começa com preciso de um iPhone, preciso de uma bolsa da Louis Vuitton para ser feliz, e por aí vai, né? Você precisa perceber a maior riqueza que você tem, que é a respiração. O ar que você respira, porque você fica dias sem comer. Quantas pessoas que ficam aí no terremoto com cimento em cima, não sei o quê, sem comida, mas elas têm uma brechinha para ela respirar. Certo. Elas conseguem ficar sem beber água, sem comer e sem beber água, mas elas estão ali porque tem uma brechinha e o oxigênio está chegando. Então é isso que a gente precisa valorizar mais do que a bolsa da Louis Vuitton. Então existem pessoas que realmente precisam tomar remédios, mas existem as pessoas que ainda tomam remédio porque não se preocupam com a respiração. Existem pessoas que não se preocupam com o movimento, o corpo precisa de movimento, a neurociência cada vez mais fala sobre a necessidade da gente se mexer. Eu não quero ficar aqui puxando sardinha para minha brasa. Claro que o yoga é o ideal, mas se você quer ir para sua academia, andar na esteira, fazer musculação, faça, sabe? Mas não fique parado, que é dali que surgem todas as doenças. O corpo humano é feito para se movimentar e não para ficar parado, né? Aí a gente, na vida moderna, o que a gente faz? Compra uma mega televisão, uma super poltrona, um tremendo aparelho eletrônico para ficar sacudindo seu corpo. Mas o ideal é você dar uma caminhada no seu condomínio, na sua rua, seja lá onde você for, tomar um banho de natureza, não derrubar árvore porque sujou o chão, sabe? Cultivar o verde, olhar o céu, se identificar, ouvir o barulho do mar, não vai com a JBL pra praia não, sabe? Ouve o grande Deus que é o mar. No budismo de Nichiren, os deuses são os fenômenos da natureza. Certo. E o mar é um deus. E as pessoas estão jogando lixo no mar e levando som pra praia. Trocamos os deuses do Olimpo pelo Deus do progresso. A humanidade se afastou desses simbolismos que eram fundamentais para canalizar essas energias internas, os arquétipos de Jung, né? No passado, nós amávamos pessoas e usávamos coisas, né? Hoje nós amamos coisas e usamos as pessoas. Mais uma pro nosso livro, hein? Nossa Senhora. Essa. Bom, continuando nosso papo, Bia, Oi. a gente quer que você fale também um pouco, ao longo desses anos todos, como professora de yoga e terapeuta do som, nas mudanças que você viu nos seus alunos, né? Eu sei que você faz o trabalho com adictos, né? Você está trabalhando com lutadores agora também, e você deve ter experienciado mudanças nas vidas das pessoas, né? Porque o yoga realmente é uma prática transformadora, né? Então, eu vou citar a minha primeira aluna, que foi uma coisa muito legal. Logo que eu cheguei desse curso que eu falei do Rio Grande do Sul, uma vizinha minha me manda uma mensagem. Você tá dando aula de yoga? Eu falei, acabei de fazer uma formação, ainda não tenho com nenhum aluno. Mas foi assim, cheguei no domingo, ela mandou mensagem na segunda. Eu ainda não me desvencilhei da minha outra vida profissional e tal. Poxa, você não consegue um horário pra me dar aula, não? Aí eu falei, vai ser minha cobaia, hein? Eu comecei a dar aula pra ela. Eu não sabia. Ela estava num quadro de depressão. E as pessoas colocam os bloqueios para praticar yoga. Ela não colocou.
O primeiro bloqueio você até citou, botar a mão no pé. Cara, você não precisa botar a mão no pé. Claro. Talvez um dia você nunca ponha, mas isso aí é a sua história, ou talvez você consiga praticando. E aí ela era essa pessoa, ela não conseguia fazer o Shavasana, que é a postura do cadáver que finaliza a aula, Sim. né? Que você tem que ficar ali imóvel, com os olhos fechados. Eu não conseguia, quase não conseguia torcer, porque estava com sobrepeso, então tinha ali uma barriga na frente. E eu lembro muito bem no primeiro Shavasana dela, ela mora numa cobertura, e todo mundo sabe que o Recreio é um bairro que tem muito mosquito. Eu me lembro que eu enchi ela de velas em volta, parecia realmente um cadáver. Cobri, só deixei o rosto de fora. Se chegassem, era um ritual acontecendo. E aí eu comecei a conduzir o Shavasana dela e tal. E aí no final, eu falei assim pra ela: qualquer coisa, contempla as estrelas, porque tava uma noite linda. E aí ela: nossa, que céu lindo! Sensacional. Sensacional. Aí eu falei: pois é, mas vamos tentar falar baixinho, vamos tentar respirar. Aí ficamos num processo só da respiração, eu não consegui sair de cena, entendeu? O tempo foi passando, ela se desafiou, ela perdeu muito peso. Ela hoje fica de cabeça para baixo, faz todas as Sensacional. posturas de força. E ela tinha um objetivo, que era diminuir os remédios que ela tomava. Isso tem um desmame. E ela passou por todo esse processo. Aí ela ia falando para mim: olha, eu preciso intensificar os súrias, que são as saudações ao sol, que elas são mais aeróbicas, elas unem força com a respiração. E aí eu jogava aqueles desafios que eu falo: hoje é dia de lua nova, vamos fazer uma limpeza, é um novo ciclo que está começando, então o múltiplo de 108. Ela é uma das pessoas que fez 108 saudações ao sol Nossa, comigo. é muita coisa. Entendeu? Então, hoje a gente não tem, ela pratica só de vez em quando, porque a vida profissional dela com isso deslanchou. Claro. Ela é zootecnista, ela trabalha com nutrição animal, então esse é um exemplo. Outro exemplo foi quando eu fui trabalhar na clínica de adictos. Até uma vez você me perguntou: como é que você foi parar na clínica de adictos? Tudo foi muito fluido na minha vida até agora. Eu estava dando aula na academia e tinha uma moça que não conseguia ficar parada, saía para ir no banheiro, voltava, uma ansiedade que não cabia dentro dela. E quando acabou a aula, ela virou para mim e falou assim: você quer dar aula para drogados? Aí eu falei: como assim? Ela falou: não, eu gostei muito da sua aula. Eu sou uma pessoa, estou extremamente ansiosa porque eu sou adicta, só que tem 30 anos que eu não consumo nada. No caso dela é alcoolismo. Certo. E eu sou psicóloga e eu tenho uma clínica. Na verdade, você não vai para a clínica, você vai para o laboratório, onde as pessoas vão depois que saem da internação. Falei: meu Deus, como vai ser isso? Aí fui para os livros, fui estudar, fui meditar, rezar. Porque rezar é meditar também, sabe? As pessoas não gostam muito que fale isso, mas é. Aí, uma forma de meditação. E aí me joguei. A turma foi muito reativa no começo. Eu imagino isso, porque geralmente o adicto, ele, se tiver abstinência, por exemplo, né, ele fica muito ansioso, né? A maioria era medicada, né? Eles estavam medicado. bem medicados, porque eles estavam saindo. Aham. Mas ali foi um trabalho muito legal que eu fiz, muito legal. Que assim, como é que eles chegavam se manifestando? Iam de calça jeans, de tênis, de camisa e tal. Eu falava: poxa, mas por que você não botou um short? Pô, traz um short no bolso. As mulheres iam de vestido. E aí, numa outra aula, já vinha de bermuda, já ia trocar, entendeu? Aí, na hora da meditação, porque eu fazia poucos asanas, mas fazia alguns. E para soltar as nadis, né? Os canais energéticos do corpo. E aí, depois eu conduzia muito pranayama, muita meditação, e aí vinham os insights
que eles recebiam na hora da meditação depois. Foi um trabalho que eu gostei muito de fazer. E um deles continuou meu aluno durante um bom tempo, um aluno particular que eu tive. E ele foi entendendo que as invertidas trazem energia. Então, quando ele se sentia prostrado, que começava a dar aquela coisa da química, ele ficava de cabeça para baixo, ele ia meditar, e ele passava isso para as pessoas. Os pranayamas, tinham alguns que ele trouxe para ele como se fosse um verdadeiro Rivotril. Uhum. E ele começou a compartilhar isso no trabalho dele, entendeu? São uma aluna que eu tenho até hoje, que é médica, que tem sobrepeso e batalha, porque o médico não é dono da própria vida, né, coitado. Sim. Dependendo da especialidade, então, Ela me falou que recentemente saiu uma publicação de um médico americano que é cirurgião, de um grande cirurgião, que o grande conselho que ele dá, que ele comprova, que ele coloca para os cirurgiões, que eles têm todos, porque cirurgião opera 8 horas, 9 horas operando, não sei o quê, que depois disso, o ideal é que eles tenham um tapete de yoga com eles sempre. Ou que eles sempre façam atividade física. Porque isso é a salvação deles, para eles continuarem ajudando a humanidade. Agora, o trabalho deles. eu queria te fazer uma pergunta, e tá fora da programação. Você falou 108 saudações, e aí me lembrou que a Japamala, se eu não me engano, também tem 108 contas, né? Esse número 108, Eu tenho um amigo, aluno, que a casa dele é 108 também. qual o significado dentro do universo? 108, eu não vou saber dizer a medida certa, mas são 108 bilhões de quilômetros que tem a distância da Certo. Terra para o Sol. Certo. É um número místico. Sim. Você sabe mais alguma coisa sobre o 108? o 108 tem um número muito famoso que é o 432, né? 38 vezes 4 é 432, Certo. né? No 432, se eu não me engano, é o diâmetro do Sol, cara. O diâmetro do Sol é a distância do Sol à O Terra. diâmetro do Sol são 864 mil milhas ou milhões de milhas, agora eu não tenho, Uhum. que é o dobro de 432. E dizem que a afinação que os músicos na época da música clássica usavam era em 432. Então tem uma 402 Hz. frequência 432. Esse número é encontrado em outras coisas na natureza A também. própria tem uma escola de astrologia chinesa que tem uma técnica de 108 estrelas. Existe. E o que eu falo que o grande desafio do saudação ao Sol, fazer 108 saudações. Se é o diâmetro do Sol, é porque deve ser um Sol, uma saudação Isso tem, por dia. isso tem a ver com aí eu vou puxar pro lado da música, né? Porque existe aquele termo que foi cunhado há muito tempo atrás, música das esferas, né? Na época de Aristóteles e tal. E a relação é a seguinte: tudo na natureza se comporta de forma harmônica, ou seja, existem relações entre as coisas que são múltiplos, né? Então, entre, por exemplo, os planetas do sistema solar, suas órbitas, seus movimentos de rotação e translação, existem harmônicos, existem relações de números inteiros e frações que são, na verdade, teoria musical. Então, quando Aristóteles descobriu a relação entre a tônica, a oitava, a terça, que são relações de frações, ele esticou uma corda e a tocou, falando longe, né? Ele esticou uma corda e a tocou, e quando ele divide a corda ao meio, era uma oitava acima. Essas relações se repetem ao longo de todas as escalas da natureza, até nas órbitas dos elétrons. Então, o 432, o 108, Sim. também tem relação com isso, né? Eu tô curioso até para ela falar sobre a terapia da vibração. Você falou alguma Ou coisa. terapia do som. Do som. Que é em cima da vibração. Certamente, gostaria de te ouvir falar um pouquinho sobre isso. Então, a terapia do som são instrumentos. Eu fiz a minha formação como terapeuta do som foi feita através
de um francês Certo. que passou 2 anos nos Andes, então ele passa a cultura do xamanismo pra gente. É um relaxamento profundo que você faz. São alguns instrumentos que são tocados, que fazem todo o seu corpo vibrar. Certo. Seus ossos, a sua corrente sanguínea. Você é 70% de água. Então 70% seu já vai vibrar naquele momento. Agora, cada instrumento vai trazer para você alguma mensagem. Eu vou chamar de mensagem. Porque existem instrumentos que vão te trazer um grande desconforto. Existem instrumentos que vão te trazer um grande prazer. E eles são capazes de te levar para outras dimensões. Eu tenho muitos relatos de medo que são curados, descobertas de coisas. Por isso que eu sentia isso. Porque agora eu senti isso. Então, eu tenho uma aluna que uma vez eu fui fazer um meu sound healing completo para ela. E na hora que eu toquei o tambor oceânico, ela sentiu um medo absurdo. Muitas pessoas sentem um medo absurdo, porque é o que traz mais medo, que é o medo do mar. Sim. Quantas pessoas têm medo do mar? Muitas. E quando eu vou tocar, eu procuro muito lembrar do vai e vem das ondas. O vai e vem das ondas é a forma que o mar respira, né? Então, eu procuro juntar isso com a minha respiração para passar isso para a pessoa que está recebendo o som. Quando acabou essa sessão, ela virou para mim e falou assim: nunca mais eu quero saber disso. E aí ela foi buscar informações. E ela descobriu que tem uma ancestral dela que veio para o Brasil no porão de um navio. Certo. Entendeu? E ela Interessante. sentiu muito medo. Quer dizer, foi uma grande conexão. Claro. E, gente, isso não é misticismo não, tá? Isso tem explicação científica. Por quê? O som, quando a gente emite um som, quando o som faz contato com qualquer matéria, ele imprime uma vibração na matéria. Isso já é provado pela cimática, né? Não sei se vocês já viram aquelas figuras bonitas que as pessoas põem placas para vibrar e tiram uma foto e formam mandalas, né? Aquilo chama-se cimática, que é justamente captura momentânea da vibração que o som causou em algum objeto. E como muito bem a Bia falou, nós somos mais de 70% de água. E a água é um dos meios mais sensíveis à vibração. Da vibração. Mais sensível à vibração. Tanto é que todo o nosso meio celular é aquoso, né? DNA, períodos de células, tudo aquoso. E funciona tudo baseado na vibração. Então, a música e o sound healing, né? A terapia do som, tem realmente um poder efetivo, tanto é que o Instituto Nacional Norte-Americano de Saúde, desde 2017, custeia estudos milionários. E eles chamam de estudo de Music as Medicine. Não é Music and Medicine. É Music as, música como medicina. De fato você não sente um prazer de ouvir alguma música? Todo mundo sente algum prazer que se identifica com o som, né? Eu tenho uma outra história. Eu tenho um projeto com 2 amigas, onde a gente trabalha vários momentos do yoga, né? Com o Kundalini através da respiração, de exercício, com os asanas através da vinyasa, junto o som com o Kundalini, que é a respiração, e a hora da respiração, e a hora só do toque, só do som. Tinha uma aluna minha resolveu levar a mãe. A mãe nunca tinha praticado yoga. Então ela ficou muito desconfortável nos asanas e ela estava louca para ir embora. Aí a gente falou: calma, vai passar. Começou a respirar, já foi relaxando. Na hora que ela deitou pro sound healing, eu toco maracas. As minhas maracas são todas de tribos das etnias brasileiras, sabe? Então comecei a tocar e tal, e eu vi que ela fazia assim, ó. Eu falei: que bom, relaxou, tá sentindo o som. Entrou na dança. Tá sentindo o som das maracas. E aí, quando eu acabei de tocar, ela me chamou, eu falei: vai reclamar. Aí ela chamou e falou assim: olha,
eu fiz contato com uma tribo indígena. E as índias estavam me dando um banho. Que eu acho que foi na hora do pau de chuva também, porque tem um pau de chuva. Aí isso abduziu minha cabeça agora. Olha que doido isso, né, cara? Tô me perguntando o que é um pau de chuva. É um instrumento de percussão, né? É um instrumento, Ok. é um instrumento que é tipo um círculo, um tubo que você move e ele tem um barulho de chuva. Tem areia, Sensacional. Já sei. Aliás, a Bia viaja, vai comprar instrumento fora. Ela é. Em cada. Isso é marcado de você trazer. Já podia ser trazido Na próxima. uma caveira asteca. Ela comprou uma caveira asteca que ela grita agora, essa pita, ela. Né? Dá um pavor, tem um trovão. Entendeu? Quero fazer um temporal com aquela Isso é muito interessante porque a origem da música, a música não foi criada para entretenimento. A origem da música Era um origem remédio. como remédio, como conexão espiritual. Ela tinha toda uma simbologia de conexão espiritual. E quando a gente pega esses instrumentos mais arcaicos, né, mais ancestrais, isso vem à tona, porque a gente tem essa memória genética ou não, onde quer que seja a memória, a gente tem isso, a gente Tem duas, só um instantinho que tem duas. Quem mantra os males espanta, que a galera do yoga fala. Legal. Que é quem canta seus males espanta também. Um paralelo. E é por isso que você tem que dar o like, você tem que se inscrever para você ter acesso ao conteúdo a bastidores. Kelpo, por exemplo, é um grande músico, já foi durante muitos anos diretor musical de uma grande empresa de televisão, é por isso que ele fala com tanta autoridade sobre notas musicais, sobre vibração, não é à toa. Eu colei certinho. Pô. Somos bons, né? Poxa, Esse aqui, eu vou também confessar uma outra coisa, acho que eu nunca falei isso. A Bia, minha professora de yoga, e esse meu camarada aqui foi meu professor de meditação. Quem me introduziu a meditação foi o Márcio, há muitos anos atrás. Tratava das minhas dores das minhas costas, eu tinha uma dor do cacete. O Márcio é um especialista em shiatsu, me ajudou muito. Depois eu conheci a Bia, que continuou esse trabalho com a yoga, que me salvou realmente. Há anos que eu não tenho, na verdade, uma reclamação de dor nas costas, de nada disso, cara, porque realmente é uma prática libertadora. Eu aconselho de coração a todos que têm curiosidade, façam uma aula experimental, procurem entender o que é essa prática milenar, que traz tanta sabedoria de um povo tão rico espiritualmente, né? E que tem um papel de trazer benefício de saúde mental e física para todos nós. É muito importante a gente se aventurar, como a Bia se aventurou, conhecer coisas novas, né? E colher os frutos disso, porque realmente frutos são colhidos, eu posso garantir isso. E da aula online? Do aula online. Aí a pessoa tem que entrar em contato comigo pra gente organizar um horário. Tem uma turminha pequena e tenho também aulas particulares que acontecem online. Dou aulas online, aulas particulares presenciais. E o meu grupo é na Grace Barra. Ontem foi a primeira vez que um lutador se colocou a teste na minha aula. Foi muito interessante. Eu já tinha dado aula para o outro professor lá, Sim. um outro faixa preta, e ontem chegou mais um. Foi bem, bem bacana a aula de ontem, que foi um grupo bem heterogêneo. E acho que é assim que vale o yoga, né? Sim. A gente ter um grupo bem... pessoas bem diferentes, que possam trocar suas experiências, cada um dizer o que está sentindo, o que viveu. E hoje tem esse mito, né, de que o yoga é ficar de cabeça para baixo, o yoga é fazer força para fazer posturas acrobáticas, muita pseudo-celebridades, né? Passar nessa imagem que não é a verdade, né? Eles já procuram posições complexas para fotografar, posições avançadas, né? Cara, eu sou uma tábua, eu sou muito travado, mas eu não deixo de fazer, vou na minha limitação. É até um trabalho, inclusive, eu tô bem esse insight na minha cabeça agora. É um trabalho de prática da humildade também, porque você tem que... Sim, total. Você tem que saber que você tem limites, e aceitar e acolher os teus limites, como eu. Eu sou muito, muito rígido, sabe? E eu ficava puto, pô, eu nunca vou conseguir fazer isso, aquilo. E com o tempo eu falei, não, isso é o que eu posso fazer. A coisa que deixa todo professor de yoga
pelo menos a grande maioria dos meus amigos que trabalham com yoga, é quando eles ouvem assim: yoga não é pra mim, sou muito duro. Yoga é muito parado. Cara, você já praticou yoga alguma vez pra dizer que é muito parado? Sabe, Não tem então. nada de parada. Então, pode ser que seja parado, mas se a ocasião pedir que seja, né? Até porque tem outra coisa da humanidade no momento. É o parar. Parece que parar é feio, né? É feio Fora de você. moda. É feio você dizer: ai, não fiz nada ontem. Olha que maravilha, a pessoa não fez nada ontem, cara. Sabe que eu me pego pensando nisso também, cara? Às vezes eu fico com culpa por não fazer nada 1 hora do dia, 2 horas do dia, assim, a ponto de não permitir, por exemplo, tirar um cochilo às vezes, quando eu posso, sabe? Isso é meio que uma doença da nossa contemporaneidade, né, assim, porque por que que a gente tem que ser sempre produtivo? Tá sempre fazendo 1000 coisas? Por quê? Pois é, por isso que às vezes você faz, dentro de uma aula, 3 minutos de parada de olho fechado, a pessoa tem a sensação de que meditou 3 dias na caverna. Sim. Por quê? Porque ela nunca para. Então, se você falar, você parou 3 minutos, só isso? Nossa, parece que eu tô aqui há horas. Existe Ah, você é professor de meditação, ele acabou de falar, né? existe existe muito medo no movimento. E às vezes é preciso parar para descobrir que você se manter estável diante dos seus próprios desafios requer muito aprimoramento, né. Então, quando uma pessoa fecha os olhos, né, que a gente infantiliza a questão da consciência. Então, as pessoas acham que vão fechar os olhos, e vão se transformar num ser humano melhor, né. Só que, Vamos pra Marte. você vai lidar com as suas próprias tempestades. Com Então, os seus aí você performa o demônios. valor de parar. Porque você não quer, você quer abrir os olhos e ir pra tua agenda do dia a dia, onde você nunca confronta o teu ser. É a louça que tá na pia, é a roupa suja, é a conta pra Isso. pagar, o Não, cachorro. acordou e ligou no RJTV das 6 da manhã. Ontem eu vendo essa propaganda do RJTV das 6 da manhã, eu falei: pô, a pessoa acorda 6 horas da manhã e vai ligar o RJTV pra ver que teve assalto, que a linha amarela bombou de tiro. Sim. Que não Eles sei chamam o isso de quê. realidade. Eles chamam isso de realidade. Eu costumo dizer para as pessoas: olha, se você aprender a ficar quieto diante dos seus próprios pensamentos, um dia você vai divisar. Tudo é realidade, mas nem tudo é verdade. A meditação vai te ajudar a encontrar a verdade. Na verdade. Senão A você vai faixa. ficar, senão você vai ficar aí nesse. E é um presente que esses sábios deixaram pra gente. Eu acho que a gente deve se apropriar desse presente com toda a dignidade, né? Porque eu lembro na época do Covid, inclusive, eu tive Covid em 2021, que foi meio barra pesada, tipo pneumonia e tal, e eu fiquei psicologicamente muito abalado. E eu lembro com esse cara aqui fazendo meditação, ele me ajudando a meditar, como ajuda, cara. Como você tem a mente, não é a mente controlada, mas uma mente estabilizada, né? Como você consegue contornar essas situações difíceis, né? Ele teve um caso muito pior do que o meu de Covid, e graças à meditação você Sim. sobreviveu com certeza. Quero falar com você depois sobre isso, foi muito interessante. Isso é legal. Eu, durante a pandemia, eu trabalhei muito. Muito. Porque pessoas desses trabalhos que eu tive, empresário e corporativos, que eu nem sabia que me seguiam no Instagram, fizeram contato comigo falando: Bia, eu preciso meditar. Eu não estou conseguindo ficar em casa. Aí eu falava: então vambora. Aí eu passava o dia inteiro sentada no meu tapete, entrava um aluno, saía outro, e todo mundo reclamando, a economia parou. Eu falei: olha, desculpe falar, mas a minha era bom, cara. É me Covid. Mas, e uma outra coisa também é que existe como é que é sobre o cansaço? A sociedade do cansaço, né? Que eu não sei se é uma teoria, um livro, que foi escrito por um coreano falando disso. Que as pessoas hoje sentem que tem que ser o tempo inteiro produtivas, elas não querem ficar paradas, inclusive levam isso para as crianças. Claro.
né? Eu vi uma vez os 2 filhos de um artista falando: a minha mãe todo final de semana quer me levar para um museu, quer me levar para o parque. Pô, eu quero ficar sentado de pijama dentro de casa, adoro quando chove. A criança falou É. isso, entendeu? Então, a gente tem que estar atenta a isso, sabe? Porque é o caminho do meio, né? O budismo fala do caminho do meio, é o caminho do meio. Você tem que saber achar o seu. Perceber que você tem que parar, que você tem que fechar o Deixa eu olho. contar essa história pra gente, do caminho do meio. Se eu posso contar É. essa história? Como assim? Como nasceu? Porque Buda teve, o Siddhartha teve uns momentos icônicos, né? Você sabe? Eu não sei essa história. Ah, muito legal. Eu sei que é um princípio. Então, ele tava meditando, né? Que teve uma época que ele se juntou aos ascetas. Quem era o Zé Seta? O ascetismo, cara, é uma teoria, é uma corrente na Índia que diz que para você desvelar o espírito, para você elevar o espírito, você tem que macerar a carne. Então eles são meditadores, mas são que jejuns enormes. meditou em cima do prego. Então são ascéticos, né? Eles têm ali o sofrimento como a teoria, né, do sofrimento como uma ferramenta de transformação. Então o Siddhartha andou com essas pessoas um tempo. E aí numa época ele estava embaixo de uma, vou chamar de figueira, mas é Rudraska o nome, inclusive Que tem os japamalas da Rudraska. são de semente da madeira da Rudraska, por causa desse elemento histórico, suponho. E ele estava lá. E quando você entenda que silêncio é uma circunstância, tá à tua volta. Quietude é um estado, tá dentro de você. Quanto mais quieto você fica, mais perceptivo você tá. E ele estava embaixo da Rudraska. Passou uma canoa, um cara ensinando uma cítara para uma outra pessoa. E aí e essa pessoa tocando, o aluno, certamente uma imperícia, o professor falou: você tem que aprender a ajustar. Se esticar a corda, arrebenta. Se deixar muito frouxa, ela não vibra um som. Entendeu? E aí o Siddhartha escutou isso. Entendeu? E veio daí? Se apertar, a corda Eu não arrebenta. sabia disso. Se afrouxar, ela não vibra. E aí nasceu o caminho do meio. Muito legal, né? E ele é o que a gente deve seguir pra tudo, né? Sim. Quando você tende muito pra uma coisa e fica faltando o outro lado. E pode ter certeza que se a gente tende para qualquer um dos dois lados, a vida vai incumbir de nos colocar no caminho do meio. Ela tem esse poder de nos redirecionar, né? Quer seja pela dor ou pelo amor, isso vai acontecer, né? E é interessante essa correlação com a música, né? Porque eu, como músico, sei muito bem o que é uma corda desafinada de violão, por exemplo. Eu adoraria aprender um instrumento. Pena que eu tenho 2 mãos esquerdas. Vou até esconder agora que eu falei. Dá para aprender. Olha, eu digo que eu não sei o que é um dó. Eu sei quando eu pego lá um negócio que o Kelp tem um aplicativo que diz Sim, afinadora. Eu faço um som intuitivo e procuro manter um ritmo. As taças tibetanas, elas são feitas com um determinado metal e elas emitem um som profundo, relaxante. Não. Nossa. A meditação, incrível. você já fez meditação com a taça tibetana? É incrível. Não. Tá convidado. Qualquer dia a gente marca lá na casa de gente. E são objetos pequenos assim, cara. Só que elas Já as vi. elas ressoam de uma forma que você sente dentro do corpo. Você sente o movimento da vibração dentro do teu próprio corpo. Só fazer um parêntese. Cara, se eu consigo fazer yoga, você consegue tocar um instrumento. Como faria só que nem um prego duro. Quero crer que sim. Quero crer que sim. Eu também fico pensando, será que um dia eu vou tocar uma flauta com minhas questões de pulmão? Mas de certa forma você já lida com vibração, com energia, com frequência, né? Como uma pessoa, como uma musicista, né? Porque o professor de a yoga, né? Ela tá tocando ali nas cordas do universo e fazendo vibrar as notas mais superiores possíveis, mais transformadoras. Eu fico pensando eu espero que uma pessoa possa estar vendo, trocando essa ideia E experimente, né? e se dando conta que ela só tá ouvindo coisas que são importantes para ela, porque ela tá sentindo isso, porque ela parou. A meditação é a arte de desacelerar.
né? O mundo ama pessoas com pressa. O mundo ama pessoas com pressa. Porque quanto mais rápidas forem suas experiências, menor sua reflexão sobre ela. E você vai para o estado de obediência em que o sistema te deseja. Deseja que você seja ali, né? Exatamente Entendeu? isso, cara. E as pessoas, quando eu falo, elas olham pra mim e falam assim: você é muito lenta, né? Eu não sou lenta. Essa pessoa que te fala isso, ela chega em casa, ela não tem paciência para escutar o filho contar uma história de como foi o dia na escola. Ele tá desconectado. A pressa superficializa as relações. A pressa superficializa. É por isso que a quantidade de diagnósticos de TDAH, TDC, várias siglas de distúrbios infantis que não existiam há pouco tempo estão sendo criados, cara. Porque, assim, as pessoas não têm mais tempo de olhar pro filho. Eu queria dar um relato aqui sobre o meu trabalho, um trabalho meu na rua. Sim. Eu moro perto de um corredor verde que atravessa o bairro todo. Certo. E ele foi adotado recentemente por uma pessoa na prefeitura, e ela fez um trabalho com a comunidade. Depois da pandemia, ela criou o Bosque da Saudade, uma coisa assim, não lembro. E as pessoas que perderam seus parentes pro Covid iam lá, plantavam uma árvore nativa e foi construído um grande bosque lá. Daqui a uns anos vai estar maravilhoso. E ela foi fazendo festas, foi fazendo reuniões. Então, toda parte tinha uma coisa acontecendo. Um reiki, barra de access, oficina de pintura para criança. Eu fiz um aulão com o meu som, aula de yoga com som. Eram 40 pessoas na minha aula. E aí tô eu lá tocando, chamei um amigo para me ajudar, ele tinha instrumentos que eu não tinha. E aí na hora do som das águas, porque eu procuro sempre fazer os 4 elementos. Quando foi a água, veio uma criança. E a criança ficou: ei, qual o teu nome? Qual o teu nome? A criança repetia: qual o teu nome? Qual o teu nome? Aí eu: Beatriz. Aí ele: ô Beatriz! Eu vi que a criança não era uma criança assim. Aí eu achei TDAH, né? Sei lá, Sim. falta de educação. Aí existe também. Aí ele deitou num tapete vazio, que algum adulto não conseguiu ouvir os sons, botou a mão no dedo na boca e falou: toca! Pra mim e pro meu amigo. E a gente tava com aquelas unhas de cabra que faz um barulho de água corrente. Aprendi mais uma unha de cabra. Tem várias paradas maneiras. A semente de jequitibá, que faz o rio, pau de chuva. Eu e o cara tocando. E o moleque com a mão na boca. Aí eu olho veio a mãe correndo. Aí ela falou, eu falei assim pra ela: deixa. A mãe começou a chorar. Aí eu fiquei assim: a mãe tá chorando, o que será que tá acontecendo? Gente, era um autista. Era uma criança autista. E aquele som, ele quis ouvir. A mãe depois falou: ele não gosta de música, ele não gosta de barulho. E esse som. E eu nunca mais, tomara que essa mãe esteja vendo a gente, sei lá, e me reconheça. Eu falei: gente, eu queria tanto fazer um trabalho com essa criança, sabe? Que foi muito bonito, ele com o dedinho na boca, deitadinho, quietinho. Olha, quem sabe o universo também não contribua para que isso aconteça, né? Porque dentro daquele estudo que eu falei de música com medicina, existem trabalhos científicos de musicoterapia com crianças autistas, com crianças portadoras de algum tipo de deficiência, e é altamente eficaz, né? E você comprovou isso, né? Comprovei isso. E quando eu assisti uma palestra do meu professor, junto com uma médica lá em São Paulo, essa médica trabalha eu acho que é o Albert Einstein. E ela levou a Kalimba Sansula para apresentar para um trabalho aos psiquiatras com crianças. E as crianças deram um resultado excelente. Todas deitaram, relaxaram, ouviram. E eu fiquei maravilhada, sabe? Só que eu falei: onde que eu vou fazer isso? Não conheço ninguém, hospital nenhum aqui no Rio e tal. Pô, podia aparecer alguém, como apareceu com o trabalho com os adictos.
Aí chegou essa criança, mas eu nunca mais encontrei essa criança e eu gostaria muito de encontrar. É muito Entendeu? importante. E numa era de tanta fixação em telas, né, em dispositivos eletrônicos, né, de tanta fixação em celebridades, em influenciadores, né, essa conexão com o ancestral, essa conexão com parte mais antiga nossa, interior, parte que é quase indizível, né, a parte da energia, né, do nosso espírito, né, eu acho que a gente tem que resgatar isso, né, e o teu papel como professora e instrutora é muito importante para que as pessoas, através de você como facilitadora, tenham acesso a a isso, porque tá faltando isso no mundo, Tá. tá faltando isso nas pessoas. Então, junto com isso que você tá falando, eu lembrei de um outro trabalho meu, que você até me pediu pra falar sobre ele, desculpa te cortar, Não, que é o com os cães. eu ia te perguntar isso agora, exatamente. Eu não dou aula de eu não dou aula de yoga pro cachorro. O cachorro não vai fazer a postura do guerreiro, assim, né? sabe? Não, eu fiquei quieta, tá, gente? Eu falei, não vou ser indelicado, eu vou escutar. Porque algum dentro do meio já, ai, agora você dá aula até pra cachorro. Não, gente. Existe um princípio budista que chama-se Eixo Fune, que é a inseparabilidade do ser com o meio ambiente. Certo. O adestrador, amigo meu que adestrou os meus cães, chegou pra mim e falou assim: Bia, eu vejo sempre seu trabalho, seus cachorros estão sempre em volta dormindo, e são Jack Russell, que é uma raça que os cachorros são atletas, eles são hiperativos. Como é que você consegue aquilo? Eu falei, primeiro, meus cachorros têm atividade, eles precisam de movimento e nós damos movimento para nossos cachorros. E o segundo, eu faço yoga e eles ficam calmos. E quantas pessoas na internet você vê praticando, ia praticando e o cachorro do lado, fazendo alguma coisa, porque é um ambiente que eles ficam bem. Aí ele falou, pois é, porque o animal, ele demonstra a energia do dono. E eu não consigo fazer com que muitos donos de animais entendam isso. Quer dar uma aula? Não? Eu falei, gente, que desafio. Já pensou? Começa lá o pitbull, ataca o pincher, sabe? Sim. Aí ele falou, não, a gente vai garantir a segurança da aula. Vai ter toda uma regra. Certo. Então, os animais ficam na coleira, presa no dono. Aí se o dono quer botar na cintura, quer botar no tornozelo, quer ficar Eles no ficam ao lado dos fone, donos eles ficam ao lado dos donos. A última aula que eu dei tinham 12. Tinham 2 chihuahuas com o pai. Chihuahua, meu amigo, a minha sogra tem chihuahua em casa, é uma coisa. São pequenininhos, aqueles cachorrinhos pequenininhos que latem pra caramba. Então tinha um casal, cada um com seu chihuahua, tinha um outro chihuahua do lado. E do meu lado aqui, tinha uma menina que eu até conheço, que ela é pequenininha, um Doberman. Nossa. Doberman, aquele que tem uma orelhinha assim? Que é o cachorro lá desenvolvido por Hitler. Então, foi um desafio. Essa não foi, a gente já fez 4 aulas. E se eu te mostrar os vídeos dos donos no Shavasana e os cachorros do lado? Sério, sem briga, sem... Ninguém teve briga, não teve nenhuma briga até hoje. O meu cachorro, que é o Jack Russell, atacado, quieto. Que ele fica quieto. Isso prova que é uma questão de energia mesmo, né? Porque cachorro não entende o nome de postura, não entende... Não, é a energia. Sente, né? E é o que o cara queria comprovar. Olha só. Quando ele me fez essa proposta, eu falei, olha, eu vou aceitar porque tem esse princípio no budismo. Então, eu comprovo isso. Então, vamos embora. Repete esse princípio, Bia, que é importante a gente ficar... Inseparabilidade do ser com o meio ambiente. Gente, isso é importante demais. Bia, mas uma pessoa, por exemplo, ela é ateu, ela é candomblessista, ela é testemunha de Jeová. Todo mundo pode praticar yoga? Querer, né? Só querer, Só né? querer. Existe um primeiro momento que as pessoas vão praticar. Aí eu falo, vamos unir as mãos no centro do peito. Aí os que vêm com a carga religiosa Certo. Certo. e não falam "Uau". Mas eu já percebi, 99% dessas pessoas, das vezes que as pessoas começaram assim, elas acabaram assim. Certo. Porque elas entenderam que não é religioso. Entendeu? É Entendi. físico. É físico.
E existem aqueles caras que ficam por trás querendo comandar as ovelhas, Sim. que eles falam: olha, você falou o on. Gente, o on é uma grande vibração que você traz Sim. para suas É. células. Por que a pessoa pode fazer a célula dela vibrar? Deixa ela. Tinha uma aluna, 74 anos, que ela trocou a hora de dormir. Ela dormia de dia e à noite ela ficava acordada. E durante o final do dia ela ia para a igreja fazer trabalhos na igreja. Certo. E aí ela começou a apresentar vários problemas de saúde, o médico mandou ela Natural. meditar. Mandou ela meditar e por acaso ela me encontrou nas redes sociais. Comecei a fazer um trabalho com ela para soltar o corpo, para respirar, levei minhas taças. E aí ela começou a dormir. Ela saía de lá, dormia até o dia seguinte. Sabe o que aconteceu? O líder religioso dela mandou ela parar. Olha só. Mandou ela parar, porque aquilo ali não estava bacana. Tinha alguma coisa por trás do que eu estava fazendo com ela. Eu só estava trazendo, organizando o corpo dela para ela relaxar e dormir à noite, não ficar vendo vídeo, entendeu? Então, yoga é para todos, mas nem todos são para o yoga. Certo. Certo. Exatamente. Tá certo. Então, ficou claro para você? Não há nenhuma exigência religiosa, Nem física. nem física. Olha que interessante. Você pode praticar a yoga. Isso vai te trazer um monte de benefícios a médio, curto prazo e a longo prazo. Como é que te acha nas redes sociais para saber um pouco mais sobre @Bia Mendes Yoga. @Bia Bia Mendes. Mendes, Bia Mendes Tudo Yoga. junto? Tudo junto. Maravilha. Bia Mendes. Bia Mendes conhece, né? Bia Mendes Sim, conhece. Bia, estamos chegando ao final. Eu queria fazer. Vou seguir a Bia agora. Oba. Queria te fazer uma última pergunta. O que te mantém ainda motivada a fazer esse trabalho, né? Qual é a tua motivação interna? Qual é essa chama que você ainda carrega de atender as pessoas e de atender tanta gente diferente e estar sempre aceitando os novos desafios, como por exemplo esse dos cães, né? De yoga para cães. O que te move nesse sentido, assim, de estar sempre disponível para o teu trabalho? Poxa, é uma coisa que me preenche. Ver aquele resultado que eu contei aqui, da pessoa que descobriu o que ela tem medo de água, do mar, de ver 12 cachorros em silêncio enquanto seus donos estão praticando yoga, ver pessoas que não dormiam voltarem a dormir sem remédio. Isso me preenche. Isso me preenche. Talvez seja uma coisa ancestral e Talvez seja mais profundo do que o ancestral, né? Porque eu acho que, na verdade, você encontrou o teu chamado mesmo, né? acho que foi. A gente falou isso no início, né? Eu falei que... Acho que falei sobre quando a gente estava infeliz com alguma coisa, acho que era o maior sinal de que a gente deveria mudar, né? Deve acreditar mais no nosso coração, né? Quando ele fala, né? Não, e isso foi uma coisa que depois, quando o budismo chegou, que eu comecei a perceber isso, os caminhos que eu tinha que traçar, as coisas que estavam acontecendo na minha vida. Eu tinha um cliente 3h e caía o muro da rua, no meio da rua, eu não conseguia passar. E aí eu não conseguia chegar no cliente. E aquele dia a favela tinha descido, tinha rodado a baiana, maior barraco, tudo cheio de tiro. E eu estava presa lá. Aí eu falei, gente, isso é uma coisa divina, né? Eu tenho alguma Verdade. proteção, né? Então, aí eu comecei a perceber. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Essa cota que esse cara me deu bater não é minha. Ele que tá criando essa meta pra mim. Eu quero criar as minhas metas, entendeu? Então, uma das minhas metas é isso, sabe? E tem aquela frase que acho que eu já citei várias vezes nas aulas, que é Loka samasta sukino bhavantu. É uma frase de um mantra. O mantra do Ashtanga tem essa frase. Que significa que todos os seres em todos os lugares sejam livres e felizes. Então, eu acho que é meio por aí, sabe? E aí eu vejo pessoas presas na religião, entendeu? Eu vejo pessoas presas em
Ah, não vou fazer não, porque acabei de meu silicone, sei lá, um exemplo bobo aqui qualquer. Sim. Limitadas por si próprias, né? É, E enquanto que o yoga é para todos. eu achei a libertação para o yoga. Assim, meus queridos, eu peço que deem-se uma chance a si mesmos, né? Experimentem fazer, assim como eu, depois de 30 anos, né? Fui super preconceituoso aos meus 20 e poucos com yoga. E quem dera eu não tivesse sido, mas cada um com seu tempo, né? Mas deem-se essa chance, porque realmente vale a pena. Bia, muito obrigado pela sua Eu presença. agradeço, É um gente. prazer enorme. Prazer muito grande falar do meu trabalho. Eu uma acho coisa que deve marcar, você deve marcar para trazê-la com os seus instrumentos. A gente Cara, por favor, eu gostaria que você organizasse essa pauta. vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Trazê-la, trazer os instrumentos. Isso vai ser A sensacional. gente pode fazer uma massagem sonora ali, Rapaz, aí Eu não conheço. sai rodando aí. Não conheço esse assunto. E vou te explicar por quê. Você só vai saber o porquê. Você deu like e foi lá por baixo. seguir o canal. Me seguir também. Gabi, faça como eu, já dei aqui. Daqui a pouco eu vou seguir vocês de volta. Gente, muito obrigado. Grande abraço. Tchau. Tchau, namastê. Sou privilegiado de Deus. A resenha já vai começar.